Som. Paz, Senhor, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Quem está feliz, diga glória. Quem está mentindo, diga amém. Está todo mundo feliz hoje. Oh, glória. Eu vim nessa manhã falar para você sobre perdas. Beleza. Muito obrigado. Que os céus lhe recompensem. Sobre perdas. Mas Deus vai, nesta manhã, restituir perdas. Amém? Você precisa entender que nós não fomos criados para perder. Nós fomos criados para sempre ganhar. Essa é a mentalidade do povo, né? Se fala em perda, os caras já ficam bravos. Vamos abrir a palavra dos são 3 passagens, né? Eu queria primeiro ler sobre Lucas. Lucas 15. Lucas 15, fala do filho pródigo, né? Versículo 13 e 14. Eu escolhi só esses 2 versículos, porque a história você já sabe. Lucas 15, versículo 13 e versículo 14. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pode levar esse copo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Eu quero que você sente que depois, não feche a Bíblia não, que depois nós vamos abrir lá em Reis, tá? Todo ser humano, irmãos, passa ao longo do tempo pela tristeza de perdas. Experiência que muitas vezes nós, na vida, não gostaríamos de ter. Perdas. Pela nossa vontade, não seria assim, né? Pela nossa vontade seria só ganhar. É melhor, né, do que perder. Esta semana passada, uma pessoa disse assim, eu fui fazer uma marcação de consulta, semana retrasada, eu fui fazer uma tomografia do joelho, e a pessoa estava falando assim, mas eu perdi minha mãe com 96 anos. Eu perdi um irmão que tinha 90 anos. Eu falei, já viveu bastante, né, 90 anos, né? Aí eu falei, e faz 3 anos que eu perdi minha mãe e minha irmã também. E também perdi cunhada, perdi quase 16 pessoas, em todos os amigos e parentes. As perdas nos traz marcas. A gente lembra de vitórias, mas as marcas das perdas, elas nos fazem mais profundas marcas. Então as marcas são mais profundas na perda. E nós sabemos que nós não somos inclinados a perder, nós somos inclinados a ganhar. Porque a Bíblia fala que se nós comermos o bem desta terra, então vamos comer o bem desta terra. Só que, 2 pontos, nós temos que passar por perdas, para darmos valor. Esse rapaz aqui, você já sabe a história, ele pegou a sua herança e saiu. Mas não soube aproveitar, perdeu. E a perda trouxe ele de volta para casa. E são perdas que muitas vezes nós pensamos assim, agora não tem como restituir. É uma perda que, né? Mas o pai, glória, o pai o recebeu, trocou suas vestes, fez uma festa, colocou sandália, anel. É o que Deus vai fazer nas suas perdas hoje. Viu? Deus vai mudar situações aqui nessa manhã. Porque essa madrugada eu acordei e Deus falou muito forte ao meu coração. Precisa mudar coisas na nossa vida, para que as perdas não sejam tão abaladoras quanto foram nesses últimos anos aí. Por algumas perdas
são necessárias, algumas perdas são necessárias, para que através dela nós ganhemos outras, né? Mais potencial. As perdas são necessárias para que nós ganhemos mais potencial para podermos passar por isso. O potencial, ele nos serve de alavanca. As perdas muitas vezes nos servem de alavanca para nós andarmos. Porque se você for ficar vendo só perda, perda, e você para no meio do caminho, e aí não mantém mais serventia nenhuma. A perda, ela machuca, e como ela machuca, ela faz com que você se desespere e não confie mais naquele que pode solucionar o seu problema. Tem coisa que perdemos por intervenção do inimigo, ou por algum descuido nosso, não é? Nós temos de Deus a promessa que Ele pode restaurar a posse das mesmas perdas, e quem sabe dentro da sua vontade, até maior proporção de bênção na nossa vida. Esse rapaz, ele perdeu uma herança. Ele perdeu uma herança. Tem um negocinho aqui que não me deixa ver lá, né? Oi? As perdas, elas muitas vezes... É melhor andar, né? Além das proporções serem maiores em relação às vitórias, nós muitas vezes pensamos que só o inimigo tira. Aqui foi o inimigo que tirou. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele perdeu porque ele saiu na gandaia, saiu para fazer coisa errada e ele perdeu. Muitas vezes nós sabemos que o inimigo nos tira. Agora, com o inimigo tirando, Deus também quer ver a sua posição em relação ao retorno. Primeira coisa, o que é que você tem perdido através do tempo? Tem pessoas que perdem a vontade de viver. Então, através do tempo você tem perdas. Mas essas perdas, irmãos, são perdas que muitas vezes nós provocamos. De repente nós perdemos emprego, amizade, saúde, oportunidade, posição. Fui escrevendo um monte aqui. Privilégio. Tem perdido que às vezes a gente perde até a própria vida. Algumas dessas perdas são irreversíveis. De repente você está num bom emprego, mas de repente eles te mandam embora. E aí pela sua idade, como aqui no Brasil, acima de 40 já é uma idade terrível. Se você perder o emprego, você já vai começar a se preocupar em cuidar da sua família, tal. São perdas que vêm através do tempo. E esse tempo, muitas vezes, tem feito com que nós desistimos de buscar a realidade e a graça de Deus para repor o tempo. Você precisa entender que Deus, nessa manhã, Ele vai restituir. Eu vou repetir. Ele vai restituir as perdas. Não só físicas, mas espirituais. Irmãos, ultimamente a igreja tem perdido perdas espirituais. Não se ora mais, não se jejua mais, não se busca mais ao Senhor. Essa semana, ontem mesmo, eu estava falando para uma pessoa aqui no chá, que Jesus não veio para te dar casa, Ele não veio para te curar de enfermidade, Ele veio para te salvar. É isso que Jesus veio. E depois, logicamente, que, né, no pacote já vem um monte de coisa atrás, né? Mas as pessoas pensam que tem que vir para a igreja para ganhar casa, carro, para ganhar posição de emprego. Irmãos, isso não. Você tem que vir para a igreja para salvação. Você tem que trazer as pessoas para serem salvas. A salvação, ela embute um pacote de cura, de libertação. Mas primeiro precisa ser salva. Não adianta você querer um monte de coisa material se a tua alma vai para o inferno. 2. Por quais motivos muitas vezes nós temos perdas? E tem gerado perdas na nossa vida?
Quais os motivos? Muito simples. Vamos começar. Lá no Éden, perderam a oportunidade de viver eternamente no Éden. Por sugestão de Satanás, por desejarem ter conhecimento além do que tinham, perderam o privilégio de gozarem, por um longo tempo, a vida eterna. De repente, Satanás coloca na sua vida alguma coisa que desvia o seu olhar daquilo que Deus tem para você. E sabe o que acontece? Você perde o privilégio. Quantos crentes estão vivendo assim? Não tem mais privilégio de buscar. Esta semana mesmo eu estava falando com a pastora Ana. A gente tem um tempo de manhã, né? Ela se tranca lá no escritório que a gente montou lá, e eu fico na sala. E um fica falando com o outro. Você lembra? Né? E de repente, vem aqui e tal. E a gente começou a conversar. Presta bem atenção. Não se vive mais como antigamente. Ah, pastor, mas também, né, meu? Nós estamos no século XXI, pastor. No ano 2000 era diferente. Lógico que era diferente. Mas o Deus mudou? Sim ou não? Não, é o mesmo. O que você buscava há 20 anos atrás, você busca hoje e acontece. O problema maior é que nós perdemos o interesse. Não tem mais interesse. O interesse hoje é ter uma vida boa, ter uma vida normal, uma vida que não precise de ninguém, uma vida que você possa viver sem auxílio de pessoas, né? Hoje é uma vida assim, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um emprego, eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho filhos, tal, tenho netos. É uma vida normal. Não, irmãos. E o mais importante, que é a vida eterna. De sexta-feira eu estou dando uma aula sobre escatologia, e nós temos visto que as pessoas que ficarem, eles vão padecer muito, irmãos. Os crentes precisam se animarem a ter uma vida espiritual completamente diferente do que estamos tendo hoje. Hoje nós não queremos mais fazer vigília. Hoje o crente sai do serviço, vai para casa, malemar hora. Ontem aqui a Raquel trouxe uma palavra maravilhosa. Ela falou sobre Isaías 61, mas ela contou o testemunho da vida dela. Eu fiquei impactado, eu não sabia daquilo. Você precisa entender que eles tiveram o privilégio de viver a vida eterna lá. E perderam, por quê? Cobiça. Querendo ser o que não podia. Querendo ter o que não queria, é o que queria. Querendo ter e não tinha possibilidade de ter. Irmãos, eles tinham tudo e perderam. Ao longo do tempo a gente está perdendo um monte de coisa. A gente está perdendo até família. De vez em quando eu falo, Senhor, cadê meus filhos? Agora o Danilo voltou a trabalhar. Então ele sai cedinho e volta só 10 horas, 11h30 da noite. E fica só eu e Dona Ana. E aí eu falo, meu Deus, cadê meus filhos? Ligo para o neto, os netos estão tudo na escola. Outro está trabalhando. A filha trabalhando, o genro trabalhando, a nora trabalhando, todo mundo trabalhando. Eu falei, Ana, vamos pegar o carro, vamos sair, filha, vamos andar, vamos achar gente. Porque tem hora que a gente fica sozinho em casa, fica um no sofá e outro no outro, a gente... ontem eu falei assim para ela, o que nós vamos comer? Ela disse assim, você que sabe. Na hora que nós saímos do chá. Eu falei, acho que eu vou comer uma pizza. Pizza não. Então vou comer um lanche, vou no McDonald's. McDonald's não. Vou no Burger King. Não, eu não quero lanche. Eu quero um lanche de carne desfiada. Eu falei, onde é que eu vou arrumar um lanche de carne desfiada? 8 horas da noite. Aí o Danilo chegou e falou, pai, pede uma pizza. Aí ela falou, então vamos comer uma pizza. Eu falei, André, me deu uma raiva ontem, velho. Porque eu pedi a pizza, ela falou que não. Agora o Danilo pediu, ela falou, vamos pedir. Irmãos, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que perdem a paciência. Você tem perdido o quê? Às vezes você tem perdido amizades tão antigas por causa de conversa mole, por causa de palavras. Olha, veja bem, Esaú,
O que ele perdeu? Hã? Vamos, gente, o que ele perdeu? Está vendo, não lê a Bíblia? O que ele perdeu? Perdeu o quê? Ele perdeu tempo, né? O que ele perdeu? Ele teve uma inclinação por prazeres. Ele estava com fome. O que aconteceu? Ele perdeu a sua primogenitura. Irmãos, a bênção de Deus era para o primogênito, por não controlar sua fome. Trocou tudo por um prato de lentilha. Olha que palhaçada, irmãos. Desprezou a posição de herdeiro e a Bíblia o chamou de profano. Ele trouxe desonra para sua casa. Quantas vezes você vai trocar uma festa por um culto de ceia? Quantas vezes você vai trocar um culto de libertação, de cura, que você pode trazer famílias, que você pode fazer um monte de coisa, às vezes por um aniversário? Nada contra. Marque outro dia. É terrível. Estamos trocando valores. O prato não é lentilha, mas é, né? Um outro prato. E Ló? Olha o Ló, espia. Ló nos mostra um homem desejoso de possuir bens, alheio à vontade de Deus. Entrou nas campinas de Sodoma, com um grande patrimônio, e saiu com a roupa do corpo, e uma mulher de sal, e 2 filhas. Que perdas é essa, irmãos? Eu tinha tudo, e acabei saindo sem nada, só com a roupa do corpo, uma mulher em estátua de sal e 2 filhas. O olho grande dele, irmãos. Você não pode ter o que você não pode ter, irmãos. Você precisa se conscientizar disso. Não se enfie em dívida, não se enfie em cartão, não se enfie em gastar. Não faça mais do que você possa gastar. A sua visão tem que ser moderada, de acordo com a sua vida. Eu fiz muita besteira antes de aceitar Jesus. Eu fiz muita besteira, pedia dinheiro emprestado. Irmãos, a agiota era direto. Até que um dia eu acertei minha vida com Deus e falei, não, Senhor, pode parar. Eu, falando para Deus parar. Não, era eu que tinha que parar, irmãos. Quando Ló viu as campinas de Sodoma, o zóio cresceu, velho. Quantas vezes nós crescemos nas coisas que nós não podemos ter? E se você não pode ter, por que você cresce o olho? Olha só, uma coisa muito triste que aconteceu com a família de Emelec. Nós aprendemos o que com a família de Emelec? Emelec e Noemi. Nós devemos permanecer no lugar onde Deus nos estabeleceu, irmãos. Mesmo havendo dificuldades, é mais seguro do que sairmos em busca de alguma coisa futura. Não era a vontade de Deus que fossem para Moabe. Eram 6 e retornaram 3 viúvas. Ganharam provisão, porém perderam a vida e muitas outras coisas. Você já viu, eu conheci uma pessoa, ela tinha uma casa, presta bem atenção, lá no Mandaqui aconteceu isso. Ela tinha uma casa enorme, muito linda. Eles tinham posse. Aí casou um, casou outro, papapá, ficou só o velho, a velha e mais uma filha. Vamos vender a casa. Vamos vender a casa. Só que deu um probleminha com os filhos voltaram. Eles estavam na Itália, voltaram. Tá? E aí não tinha mais casa. E aí não tinha mais casa, e aí? Aí vai alugar? Não, compraram outra casa, venderam aquela, compraram outra casa. Aí o que aconteceu? Chegou lá, o filho casou de novo,
Porque separou da mulher lá, casou de novo, foi embora de novo. Aí acharam que a casa estava grande, aí vai. Parece cigano, irmãos. Não se contém em ter uma coisa só, tem que ser. Não, tem que ser de acordo com o que eu quero. Irmãos, nós não podemos viver muitas vezes com aquilo que nós queremos. Nós temos que pedir para o Senhor para que Ele nos dê uma direção. Uma direção. Eu estava em Santarém, há 15 anos atrás. Eu estava em Santarém fazendo um curso lá do MDA, a pastora Ana me ligou. Eu comprei um apartamento. Irmãos, eu quase morri. Falei, Ana, pelo amor de Deus, como é que você comprou um apartamento? Nós nem vendemos nada. Não, eu já vendi minha casa. Falei, Ana, você comprou um apartamento com que dinheiro? Ah, o André fez o financiamento do Banco Itaú, ele vai me ajudar a pagar e tal. Irmão, graças a Deus paguei, né? Lógico. Não estou devendo nada. Aí, eu falei, mas Ana, que loucura é essa? Ela disse assim, foi Deus que mandou. Eu falei, bom, se foi Deus que mandou, vai dar tudo certo. Irmão, deu tudo certinho. Quando você tem uma direção divina, você pode mudar, você pode ir para outro lugar, você pode fazer o que você quiser, contanto que Deus não faça com que você perca. Mas as pessoas tomam atitudes e depois buscam a Deus. Está errado, irmãos. Busque a Deus primeiro. Nós já vimos aí o filho pródigo, né? Teve umas constantes perdas na vida dele. Afastamento de Deus, afastamento da família, afastamento de amigos. Os olhos dele cresceu em relação não só à herança, mas também à situação que ele estava, né? Entendeu? E também nós podemos ver também mais uma perda, Sansão, né, irmãos? Você sabe da história, teve tudo para ser um grande juiz de Israel, foi brincar com o pecado. Brincar com o pecado é problema. Brincou com o inimigo, perdeu nada menos que a sua liberdade, respeito e comunhão com Deus, perdeu a posição que teve que sacrificar a sua vida para poder vingar os seus inimigos. Irmãos, são perdas que a gente vê na Bíblia e acha que um dia não pode acontecer com a gente, mas pode, irmãos, se você não tomar cuidado com o pecado. E o pecado leva à morte. E a morte leva à separação de Deus. A gente fala do pecado, as pessoas acham que pecado é só adultério. Pecado é falar mal dos outros. Pecado é desejar mal para os outros. Pecado é fazer rodinha para meter o pau na vida dos outros. Pecado é relação sexual antes do casamento. Pecado é você ter um olho maior do que você possa ter. Pecado é você cobiçar as coisas dos outros. Tem um monte de pecado, mas as pessoas só pensam no adultério ou na fornicação. Jovens, tomem cuidado, porque a mancha do pecado, ela perpétua por muitos anos. Cuidado. Não brinca com o inimigo. Não brinca com o inimigo. Ele não é mole. Por favor. Eu não sou santo. Eu erro pra caramba. De vez em quando eu falo umas bestemas, como dizia minha mãe. Para de falar bestema, Dorival. De vez em quando eu falo, mas depois eu peço perdão para Deus e tudo bem, mas não brinque com o inimigo. Ele não é um homem comum. Ele não é um Zé Mané, que você pode ludibriar ele a hora que você quiser. Cuidado. Transgressão é saber que é pecado e fazer. Iniquidade é saber que está pecando e continuar pecando. Cuidado. Cuidado.
Nós temos casos de perdas, né? Jó, você já sabe, não vou nem falar. Perdeu tudo, mas Deus restituiu no finalzinho, né? Nós vamos também falar sobre perdas de José, né? Eu achei um monte aqui. Perdeu sua família, perdeu seu lar, teve a inveja dos irmãos, mas estava no plano de Deus porque ele iria tomar o governo do Egito. Então, tem perdas que nos traz lá na frente vitória. Olhe para quem está perto de você, diga assim para você, diga para a pessoa que está perto de você. Lá na frente, você vai dar glória. Não pelas perdas, mas pelas vitórias. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Olha só. Você sabe aquela história daquela viúva, né, que está em 2 Reis? Vamos abrir aí. 2 Reis. 8. Ela foi restaurada, a sunamita foi restaurada. 2 Reis 8, 1. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. E levantou a mulher e fez segundo a palavra do Senhor, o homem de Deus, e saiu da sua casa e habitou 7 anos em uma terra dos filisteus. Acaba os 7 anos, a mulher voltou para a terra e saiu a clamar pelo rei, por sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei, e Eliseu restaurou a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho havia restaurado, a vida chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse a Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o filho de quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei, ele contou tudo que então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas, os campos, tudo que ela tinha foi restituído na sua vida. O diabo pensou assim: perdeu, né? Amém? O diabo pensou: perdeu. Deus levantou um rei lá e conta essa história para mim. E aí Geazi começou a contar a história da ressurreição do filho dela e tal. Mas ela teve que sair daquele lugar, por ordem de Deus. Mas quando ela voltou, foi restituído tudo o que ela tinha. E por fim, irmãos, nós vamos falar de uma perda. Por fim, Jesus também experimentou uma perda. Que perda que ele experimentou? Ele se esvaziou da sua glória. A glória que tinha com o Pai, antes de vir e se tornar servo. Com isso, ele se ofereceu a sua vida como sacrifício para salvar a humanidade de condenação eterna por causa dos nossos pecados. Foi um trabalho penoso para a sua alma, mas ficaria satisfeito com o resultado e deixaria de deixar a glória do Pai, que tinha tanto desejo, e onde estivesse Ele, nós também estaremos. A perda dele foi a glória, mas depois ele reconquistou, e hoje ele vai levar para a glória. Aqueles que aceitaram a Cristo ficam só esperando o toque da trombeta e o alarido do anjo, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós, depois que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos e estaremos com o Senhor eternamente. A restituição é essa, irmãos: perdas aqui na terra, mas ganho para o céu. Perdas aqui materiais, mas a glória eterna com o Senhor Jesus. Deus pode restituir o que foi perdido? Sim, pode. Tem uma promessa, não vou ler, tem uma promessa lá em Lucas 19, 10. Através de Cristo, nós recebemos a bênção. Joel, após a invasão dos gafanhotos, viria a restituição dos anos perdidos. Joel 2, 25 e 26. Em Ageu 2, 18 e 19,
Após o retorno, a produtividade retornaria em abundância. Em Jó, aquilo que o inimigo tentou tirar, Deus multiplicou. Em 1 Coríntios 6,10, era a condição daquela cidade desmotivada, desacreditada, desmerecida, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, deu a eles um banho de sangue de Jesus e foram todos restituídos. O filho pródigo, José, viúva, o filho que perdeu lá, e Deus vai restituir. Irmãos, Deus falou tanto comigo hoje, Deus falou comigo, eu vou poder dar de novo. Ele tem poder para isso, irmãos. Tem tantos versículos aqui, não quero falar todos eles. Mas qual é a tua necessidade de restituição? Qual é? Qual é? O vinho representa a vida. Salmo 104, versículo 15, fala do vinho que traz alegria, a paz, vida material, reputação, casamento, está falido, tem um vinho novo para você, ele restaura todas as coisas, é uma promessa bíblica. O Senhor tem prazer em restituir o que nos foi perdido, e ainda mais, nós precisamos atentar com mais atenção para essas questões. Principal coisa é que Ele quer restaurar no homem a comunhão que ele perdeu com Deus. Essa é a melhor restituição que tem, irmãos. É você se chegar a Deus de novo. Eu não sei quem foi que orou por mim aí esses dias, acho que foi a Ana Lúcia. Foi Ana Lúcia, foi? Ana, você orou por mim, a Ana pastora na tua casa? Foi? Que você pôs a mão no meu pé? Foi? Eu falei, por que essa mulher foi orar por mim e pôs a mão no meu pé? Será que era para acabar com o chulé? Não. São caminhos novos que vem vindo aí. Caminhos novos para a restauração em Cristo. Irmãos, você não calcula o que... Zé, qualquer dia eu vou deixar você fazer o testemunho, Zé. Viu? Vou deixar você aqui num domingo falar o que Deus mostrou para nós dois. Nós estávamos pintando aqui, lembra? Nós estávamos pintando isso aqui tinha um buraco, né? Da coluna para cá tinha um buraco grande, foi 4 caminhões de entulho, a gente fez o batistério aqui e tal, hoje está tudo bonitinho, papapá, tem isopor e tal, mas estava tudo arregaçado, tudo quebrado, e nós estávamos pintando, Samuel era pequenininho, estava pintando o rodapé, o Danilo fazendo massa junto com o irmão Santiago. O Shell veio aqui ontem, mandou um abraço para você, o Shell. O Shell estava fazendo massa junto com o Danilo, e foi uma coisa muito linda que aconteceu aqui. O João fazendo o banheiro lá fora e tal, e de repente, irmãos, eu tive um sonho. E no outro dia eu contei o sonho, e o Zé teve um sonho na mesma noite. Igualzinho, irmãos. Era uma confirmação de que Deus tem caminhos novos para a restauração. Fica de pé um minuto, por favor. O que você precisa, Deus restituirá agora. Semana retrasada eu falei da alegria da semana, lembra? Lembra ou não? Que eu falei que tinham pessoas que iam ter a alegria, a Sandra teve alegria, não sei quem mais. A Sônia, tinha um negócio entalado lá, né? Cadê a Sônia? Tinha um negócio entalado lá, saiu. Tinha um monte de coisa aí. Umas pessoas ligaram para mim. Ô, Nilda, você está aqui? Você não foi viajar? Nilda. Você vai agora? Tá bom. É uma coisa tão linda. Vem cá, louvor, vem. O que você precisa? Fecha os olhos e pensa assim, Senhor, eu perdi isso, aquilo, mas o que eu mais perdi, Senhor, foi o interesse de buscar a Tua presença. Deus falou muito forte comigo, que Deus vai abrir o leque nessa manhã, para que você possa entender que as portas estão abertas ainda, e você pode passar pela cortina,
e alcançar a glória de Deus do outro lado. Você que perdeu o contato, você que perdeu a vontade, você que perdeu aquilo que Deus tinha de melhor para você, você não perdeu não, irmãos. O inimigo falou para você que você perdeu, mas está repreendido agora em nome de Jesus, e você vai ver que Deus vai retornar de novo com um óleo diferente, uma graça diferente. Ah, meu Deus, eu estou sentindo o cheiro do óleo. Deus está derramando sobre a sua vida uma unção nova, não uma unção de óleo, mas uma unção de contato com Ele. Ele precisa que você abra a sua boca nessa manhã. Ele precisa que você fale para Ele: Deus, por favor, vamos voltar a ter amizade, vamos voltar a ter alegria, vamos voltar a ter, aleluia, prazeres. Oh, meu Pai. Irmãos, você precisa se alegrar, minha irmã, você precisa se alegrar nessa manhã, porque é uma manhã de ceia, é uma manhã tão linda, e o Senhor vai fazer de você, aleluia, glórias, algo que o inimigo vai ver, que ainda você tem uma marca de Deus na sua vida.